E aí galera, bem-vindo a mais um É Possível e hoje eu quero falar do desempenho do meu Mac Mini, né? Eu comprei um Mac Mini de entrada substituindo o meu Mac Pro 2013, que parecia uma latinha de lixo. E eu estou realmente surpreso com a performance de como o processador M1, né, que é o processador de entrada da Apple, que a Apple acabou de criar, consegue simplesmente exterminar o processador Intel, mesmo os processadores Intel mais modernos. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer alguns testes, porque ali, usando o dia a dia, eu consigo perceber que o Mac Mini M1 é mais rápido do que o meu Mac Pro 2013, para basicamente tudo, principalmente usar ali no dia a dia, sabe, abrir janela, fechar janela e tal, ele é muito mais rápido. Mas eu decidi fazer alguns testes pesados de performance e mostrar para vocês o resultado do que eu tinha no meu Mac Pro, né? E eu tinha o meu Mac Pro, eu recebi ele na menor configuração e eu fui fazendo upgrade nele ao longo do tempo. Então eu vou mostrar o resultado de todos os upgrades que eu fiz no Mac Pro até chegar no Mac Mini de entrada, originalzinho com 8 GB, configuração mínima. Mac Mini aquele de $699, o mais bad boy de todos. E também eu vou comparar o desempenho do Mac Mini com o meu MacBook Pro 2018, o meu i7 com 32 GB 2018. Então, quer dizer, não é o último, né? Não é o Mac Pro 15 de 2020, né? Mas é um Mac Pro, é um Mac Pro 15 de 2018 na configuração bem alta, tá? Não é o Mac Pro 15 de entrada. Então vamos lá, vamos começar falando do teste principal de processador, que é o Geekbench, né? O Geekbench, na verdade, testa o processador em single core e em multicore. Então vamos mostrar para vocês o resultado do meu Mac Pro 2013, quando eu recebi ele, que ele tinha só 4 cores. Então, com 4 cores, eu tinha em single core performance, né, um único core trabalhando, 846 pontos de performance, e em multicore eu tinha 3.350. Depois de mais ou menos um mês que eu estava com essa máquina, eu decidi fazer upgrade da CPU, tirando essa CPU de 4 cores, que é uma CPU Intel Xeon, quer dizer, é uma CPU de servidor. Decidi tirar essa CPU de servidor e colocar a maior que cabia naquele Mac Pro 2013, que era a CPU de 12 cores, um Xeon de 12 cores. Só quer dizer, não é um processador normal que você tem no seu notebook ou que você tem no seu computador de casa. É um processador de servidor desenvolvido para Intel, para servidor, para multitask pesado, com funcionalidades de L1 e L2 cache diferenciadas. Quer dizer, é um processador que tem um desempenho muito melhor do que qualquer processador daquela geração. Então, geralmente o que você vê, o processador de servidores da Intel, geralmente está 4 ou 5 anos na frente em desempenho do que está o processador de notebook, um i7 da vida, um i9 da vida, né? E por quê? Porque ele não tem restrições de energia, ele pode usar 40, 50, 70, 80, 100 watts de energia, contra o processador de notebook que pode usar ali 10, 12, talvez 15 watts de energia, tá? Então, isso foi no processador de 4 cores. Aí eu fiz upgrade para 12 cores e o que eu consegui? Single core, 759 pontos, multicore, 6.415. Aí você está se perguntando como que no single core eu consegui menos do que quando eu tinha um processador menor de 4 cores. Porque é exatamente isso. Em single core, né, no único core, a performance cai, mas no total ela aumenta e aumenta muito. Então você pode ver que basicamente dobrou a performance da máquina em multicore, 6.415 pontos. Aí eu fiz upgrade de memória e aí eu consegui um pouco mais na single core e um pouco mais na multicore. E aí você se pergunta, mas se você está testando processamento, o que memória tem a ver? Na verdade tem bastante coisa a ver, porque na verdade a memória, ela tem os slots de memória. Se eu uso todos os slots que eu tenho na máquina agora com 64 GB, eu consigo na verdade endereçar mais PCI lanes, que a gente chama mais memory lanes, e esses memory lanes me dão mais performance para CPU, né? Então, essa é a configuração máxima que o Mac Pro 2013 pode chegar. 12 cores, 64 GB de memória, eu estava com ele max out, que a gente chama, né, no máximo de configuração, e aí eu decidi comparar com o meu Mac Mini, que é a menor configuração que a Apple vende hoje. E você falando, pô, Edu, não é justo, está comprando uma máquina de 7 anos atrás, com o Mac Mini de hoje. Na verdade, é justo para mim. Por que é justo para mim? Porque foi exatamente a troca que eu fiz. Eu saí de um Mac Pro e eu fui para o Mac Mini, né? Então, para mim, é o que vai ser o meu dia a dia. E outra coisa importante é o preço. Eu vendi esse Mac Pro no Facebook Marketplace por $1.500. Então eu vendi por $1.500 nesse Mac Pro e comprei um Mac Mini por $699.
Vamos ver como foi o Mac Mini? Mac Mini fez 1.734 pontos no single core. E aí é que eu acho que você sente a maior diferença de usar o Mac Mini no dia a dia, é que o single core dele é muito rápido e a maior parte das coisas que você faz no teu dia a dia ali, elas são single core. Então quando você abre uma janela, você abre uma janela no browser, tudo isso são atividades single core. O que são atividades multicore? É quando você está processando uma planilha no Excel, quando você está renderizando um vídeo. Isso são tarefas que realmente são multicore, mas grande parte das tarefas que você faz no teu dia a dia são tarefas single core. E nisso a Apple matou. O que ela decidiu fazer? Focar em desempenho single core para a experiência de uso ser muito boa. E nisso ela está destruindo a Intel. Então eu senti uma diferença muito grande em usar a máquina no dia a dia, né? Usar a máquina ali para fazer as tarefas básicas, ela sendo mais rápida do que era o meu Mac Pro 2013 na configuração máxima. E aí, no multicore, ela também ganhou, a Apple também ganhou fazendo 7.438 pontos. Lembrando que ela tem 8 cores só, o M1, sendo que 4 cores são de alta performance e 4 cores de eficiência de energia, quer dizer que tem uma performance muito menor, mas gasta muito menos energia. E mesmo assim, é uma máquina com 8 cores, a gente conseguiu dar um desempenho bem melhor do que os 12 cores do processador de servidor da Intel, como o Mac Pro 2013. Tá? Aqui eu quero fazer alguns disclaimers. A primeira deles é o seguinte, o que eu sinto no Mac Mini, que é pior do que no Mac Pro, e isso é fato. Quando, por exemplo, eu estou renderizando um vídeo no Final Cut, e eu tento, por exemplo, editar uma foto no Photoshop, eu sinto que a máquina está muito mais sentada, vamos assim dizer, para fazer multitasking. Então, multitasking no processador da Intel é fantástico. Assim, você sente que as coisas vão levar mais tempo, mas você sente uma priorização do que eu estou fazendo naquele momento com o que está sendo processado em background muito bem gerenciada pelo processador da Intel. No Mac Mini eu não sinto isso. Quando eu estou renderizando um vídeo no Final Cut e eu tento, por exemplo, usar um Photoshop, o Photoshop fica extremamente lento, mas o Final Cut continua rodando uma velocidade muito boa. E aí eu fiz alguns testes de renderizar, né? Renderizar sozinho um vídeo de 5 minutos levou em torno de 2 minutos e 10 no Mac Mini M1. E quando eu estava renderizando e tentando fazer o thumbnail para foto, que ia ser o vídeo que eu colocar no ar aqui no YouTube, eu vi que de 2 minutos e 10 foi para tipo 2 minutos e 50 e pouco. Então você sente uma diferença grande de performance enquanto está renderizando, que é esperado, né? Isso é fato, é esperado, mas a experiência de usar a máquina ali fica bem comprometida. Porque lembra que eu falei, a experiência é muito boa porque o single core performance é muito alto. Já que eu estou usando aquele single core performance para fazer a renderização, a experiência fica ruim. Tá? Coisa que eu não sentia tanto com o Mac Pro. Então o Mac Pro, para renderizar o mesmo vídeo, levava em torno de 4 minutos, quase o dobro do tempo. Mas quando eu estava renderizando aquele vídeo e eu estava usando o Photoshop, a diferença total de performance ficava bem menos perceptível do que estava no Mac Mini M1. Então, primeiro disclosure que eu faço é performance única, o Mac Mini está dando show no Mac Pro. Performance, vamos dizer assim, quando eu estou querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu achava que o Mac Pro era mais estável. Podia até ser mais lento, que eu acho que no final é mais lento, como eu provei nessa renderização de vídeo. Mas a sensação, a experiência de uso era mais estável no Mac Pro 2013. Então, se você, por exemplo, quer renderizar um vídeo 4K pesado no seu Mac Mini, ele vai renderizar muito mais rápido no Mac Pro, mas talvez seja bom na hora que você mandar renderizar, você levantar e tomar um café e voltar. Que é o tempo que vai demorar para renderizar esse vídeo, do que você ficar ali brigando com a máquina enquanto ela está fazendo uma tarefa extremamente pesada, como renderizar um vídeo. E eu sinto a mesma coisa quando eu renderizo um vídeo, por exemplo, no meu MacBook Pro. No meu MacBook Pro, que também é um processador Intel, só que não é um processador Intel de servidor, é um processador Intel convencional de mobile, né, que a gente fala, para notebook, eu sinto também esse mesmo problema que eu tenho no Mac Mini. A máquina fica bem menos instável do que era no meu Mac Pro 2013. Então, as pessoas falam assim, mas por que o Mac Pro é tão caro? Por que é tão caro? Porque o tipo de processador é diferente, esse processador é desenhado para esse tipo de atividade, se comporta diferente em algumas tarefas. Mas aí você está falando assim, porra, mas você comparou com o Mac Pro, quem vai comprar um Mac Pro hoje em dia e tal? Então vamos comparar com o meu MacBook 2018, né? Então quando a gente olha aqui, vamos colocar os dados do Mac Pro 2013, vocês já viram que eu peguei a configuração máxima do Mac Pro 2013,
E aí como que ficou o Mac Pro? O MacBook Pro fez 1013 em single core, quer dizer, foi melhor que o Mac Pro que eu tinha de 5 anos antes, né? É óbvio, eu até imaginava que seria, mas no multicore perdeu para o meu Mac Pro 2013. Então assim, eu usava o Mac Pro 2013 basicamente o dia inteiro, usando muito pouco o MacBook, porque eu sentia que a performance do Mac Pro, mesmo sendo uma máquina com 7 anos de uso, era melhor do que uma máquina de 1 ano e meio, 2 anos de uso, como o meu MacBook, né? Então, a experiência do meu Mac Pro era muito boa, eu usava ele para praticamente tudo no dia a dia, e no single core ele perdia, mas no multicore ele ganhava e ganhava muito, né? Então eu senti essa grande diferença de experiência. Uma outra coisa que eu não falei na parte anterior, que eu falei sobre a performance do Mac Pro contra do Mac Mini, é que é o seguinte, o meu Mac Mini tem só 8 GB de memória. Então quando eu olho no meu task de memória, ele está o tempo todo fazendo swap, está mandando para o disco SSD, tirando da memória e mandando para o disco SSD. E quando eu estou renderizando um vídeo, ele usa basicamente todos os 8 GB para renderizar o vídeo, o que coloca tudo em segundo plano. Mas com essa diferença de memória e tal, você consegue sentir essa diferença na performance, principalmente ali no multitask, que é esperado. Eu decidi comprar uma máquina só com 8 GB, comprar uma máquina realmente de entrada, porque na verdade eu não pretendo ficar com esse Mac Mini para sempre. Na verdade a minha ideia é esperar um Mac Pro novo, com o processador da Apple, e comprar um Mac Pro para substituir o meu Mac Mini. Mas até lá eu estou super satisfeito, e a única coisa que talvez eu teria feito diferente para fazer meu multitask, eu teria comprado com 16 GB de memória, que é o máximo que tem ali o Mac Mini hoje, tá? Mas aí se está curioso, né, vamos voltar para os dados, são os mesmos do que anteriores, mas só comparando, o Mac Pro perde no single core e o Mac Pro 2018 de 15 polegadas perde no multicore. Lembrando que o MacBook Pro 2018, se eu fosse configurar um 2020 hoje com uma configuração parecida, que era um processador que tinha upgrade de processador, upgrade de memória e tal, é uma máquina ali de uns 2.700, 2.800 dólares, contra um Mac Mini de 699 dólares. Se eu pegar o Mac Pro hoje, né, o MacBook Pro hoje, 2020, com o mesmo patamar de preço que é o meu 2018 quando foi comprado, talvez a configuração, a performance vai ser bem similar, vai ser igual ao do Mac Mini. Só que o Mac Mini custa muito, 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 muito menos. E aí o último teste que eu fiz, e eu fiz só do Mac Pro com o Mac Mini, que eu acho que é mais o que importa ali para mim no dia a dia, é um teste que chama Cinebench. Então, o Cinebench basicamente é um software que renderiza um cenário 3D para mim, né? E aí, eu renderizei esse cenário 3D em todas as configurações do meu Mac Pro, e aí os dados que eu cheguei foram 663 no Mac Pro com 4 cores, inicial, 16 GB, depois com o upgrade da CPU foi para 3.243, quando eu fiz upgrade da memória foi para 3.234, até caiu um pouquinho, e aí o Mac Mini conseguiu fazer em 7.613 pontos. Então, para fechar esse vídeo e dar a minha conclusão final, se você está querendo comprar um Mac hoje, tá? E você não precisa de nenhum aplicativo que você necessariamente não tem suporte no Mac Mini M1, que basicamente são pouquíssimos que não tem suporte, porque ele emula a Intel dentro ali do Mac Mini M1 usando o Rosetta 2, eu acho que você deveria comprar um Apple com um processador M1. Né? Financeiramente falando, vale muito mais a pena pela performance, e se você está pensando em comprar um MacBook com processador M1, todo mundo que eu conheço que comprou está realmente impressionado como o notebook não esquenta. Então assim, você já viu, se você tem um iPad, você vai entender bem o que eu estou falando. Você pega o teu MacBook, você coloca no colo, depois de alguns minutos a tua perna está queimando, literalmente. A tua perna está bem quente, mesmo usando tarefas básicas, usando um Chrome da vida e tal, a CPU está sempre quente. Né? Se você está usando um iPad, o iPad nunca está quente, assim como o iPhone. A não ser que você, sei lá, jogue por 1 hora no iPhone, você vai ver o iPhone esquentando um pouco ali, mas você não vê o iPhone ficando quente. Assim como o iPad não fica quente. A mesma coisa com os MacBooks agora com o processador M1. Então você tem o MacBook Air, você tem o MacBook de 13 polegadas e o MacBook Intel comparado ali naquelas mesmas configurações, custam mais ou menos a mesma coisa, custa 100 dólares mais caro, se eu não me engano. Mas você vai ter uma bateria melhor no MacBook M1 e você vai ter sem aquele problema que você realmente tem de esquentar a tua perna. Então, se você for comprar um Mac hoje, se você for comprar novo, eu recomendo fortemente você olhar os Macs que tem processador M1. Vai sair o M1X, o M2, o M3 no futuro? Vai! Você precisa?
Pare e pense, se você fosse comprar um MacBook Pro hoje, de 15, 16 polegadas, e você consegue comprar um de 13, que custa basicamente metade do preço e tem a mesma performance, será que você não está ok usando uma tela um pouquinho menor para pagar metade do preço e depois lá na frente talvez você venda esse e compre um de 15? Então pensa bastante assim, eu estou realmente surpreso. A Apple fez um trabalho fenomenal com o processador M1. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando assim, em detalhes como que eles conseguiram fazer isso, né? Como que eles conseguiram esse desempenho tão bom, um processadorzinho tão simples de entrada. Tem muito a ver como a CPU fala com a memória, tem bastante coisa que eu preciso explicar para vocês em detalhes, mas basicamente, se você está realmente, hoje, pensando em comprar um Mac, compra um Mac rodando o processador M1 que você não vai se arrepender. É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui do É Possível, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!